Oi, gente. Então, para dar continuidade às nossas palestras de hoje, eu queria apresentar o nosso segundo palestrante, que já é muito conhecido pela maioria aqui, acredito, que é o Cláudio Beltrão, que não é apenas professor da PUC, mas também doutor em Clínica Cirúrgica e Informática Médica pela Federal do Paraná, mestre em Tecnologia de Saúde pela PUC-PR, pós-graduado em Marketing pela FAI, graduado em Administração Hospitalar pela FESP, professora adjunta da Escola de Medicina e pós-graduação em Gestão Empresarial de Saúde pela PUC-PR, da PUC-PR, desculpa, e CEO da Clinique Sistemas em Saúde. Então, professor, se tiver, Tô aqui pode ligar a já, câmera, seja muito tudo bom? bem-vindo à nossa aula, obrigada por aceitar o convite, e eu Imagina, vou eu que deixar agradeço. agora o senhor liderar. Tá bom, obrigado. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Mariana, boa noite, tudo bom? Boa noite, meu Deus do céu, tu tava aí o tempo todo, que vergonha, eu falei muita besteira. Imagine, nada, é um Pode puxar prazer a te orelha. ouvir. Nada, eu gosto muito de ouvir o pessoal na prática, quando passa para os alunos as experiências, é muito rico isso para eles, sabe? É muito bacana, prazer em te ver. Prazer é estar aqui agora, eu vou aprender um monte, já tô aqui com o papel na mão. Tá bom. Então, gente, vamos lá. Eu agradeço a Liga pelo convite, em especial a Fernanda, que entrou em contato comigo. Eu dou parabéns por vocês estarem participando de uma liga, é muito bacana e cresce muito o currículo de vocês, essas participações em palestras, em ligas, e muito legal, assim, das ligas terem palestras com vários tipos de profissional, tipos, eu digo, várias formações distintas. Até, Fernanda, faltou uma formação que você não pôs ali, mas é bacana assim eu compartilhar com vocês. Eu termino agora, amanhã eu termino mais uma pós-graduação agora em Direito. Então, poxa, mas como assim, né? Você não se Deixa, então, a formou? gente atualiza Não, depois, não, mas é a assim, gente coloca um adendo depois. a cada 6 meses tem que ter uma formação nova, tá? É, então, assim, não acaba nunca, sabe, esse tipo de formação. É bacana assim a gente mostrar para vocês que a gente continua estudando sempre, né? Não é só agora na, sabe, na graduação que você dá um sprint, nossa, acaba estudando tantas horas por dia, fazendo uma série de cursos. Então, o legal é você não parar nunca, sabe? E trabalhar com currículos que possam permear outras experiências, outras áreas, que é o currículo multidisciplinar. Então, eu terminei meu doutorado e, em clínica cirúrgica e aí fui pensar em fazer o pós-doc, mas, sabe, dei um break e falei, não, falta alguma coisa para mim na área do direito civil e empresarial, que é o direito civil é aquele que nós todos vivemos, sabe, no dia a dia. São as leis que regem a sociedade, né, e as relações interpessoais, intrapessoais, ok? Então, assim, eu fui procurar essa pós na PUC, é uma pós que aceita profissionais de todas as áreas. E estou terminando ela agora, infelizmente aí no modelo online também, como a Mariana falou, nada substitui o contato, né? A gente gosta mesmo de estar na sala de aula, de estar olhando para vocês, de sentir cheiro de giz ali, a gente brinca, porque eu estou fazendo 19 anos de docência e adoro ir lá dar aula de noite, sabe? Gosto mesmo, gosto do contato com vocês, gosto de responder no final da aula, gosto de debater, essa que é a ideia. Vamos lá, eu vou compartilhar. Então a ideia, assim, hoje é bater um papo com vocês, tá? Bem aberto, bem tranquilo, assim. Eu tenho muito assunto na área da gestão, sabe? Na gestão em saúde, que é a área que eu atuo, e atuo principalmente na gestão de saúde suplementar, que é aquela que rege todos os convênios e particulares. Tem muito assunto, assim. Obviamente eu não vou esgotar isso num encontro. Também vou compartilhar no slide meu e-mail com vocês. A Fernanda e outros colegas também têm, podem divulgar. Fico à disposição depois da aula para algumas dúvidas, mas algumas questões podem surgir após a aula ou, né, alguns dias depois. Fiquem à vontade, tá? Se eu puder ajudá-los, deixa eu compartilhar uma tela então com vocês aqui. Então, eu vou falar um pouco de mercado assim, de saúde. Vou dar algumas notícias tristes assim para vocês. Talvez acabe um pouco
com uma ilusão de que o mercado é do médico, então, de que o mercado é do paciente, que essa relação médico-paciente está preservada. Infelizmente, eu tenho que contar umas notícias para vocês. Daí, às vezes, nas minhas aulas de gestão com os meus alunos da PUC, eu digo, poxa, eu só dou notícia triste na minha aula, né? Mas eu prefiro que você entenda aonde você vai trabalhar. Prefiro que você entenda que tipo de ambiente você vai encontrar com relação ao mercado, tá? E que você se prepare para isso. Isso vai evitar um constrangimento, vai evitar uma má operação, né? Uma operação sua, operação no modo de como você se relaciona com a sua profissão. E talvez, gente, aqui uma reflexão, talvez tenha sido deixado isso de lado por muito tempo pelo profissional de saúde, ou por algum tempo. E, infelizmente, este mercado, o mercado de saúde, perdeu a mão, sabe? E ele, então, passa a ser dominado por aqueles que têm mais poder, aqueles que têm mais força, né? Então, isso vai gerar algumas insatisfações que a gente vai debater aí na aula de hoje. Então, o primeiro conceito é que saúde se tornou um mercado. Infelizmente, certo? Existe um mercado de saúde. Tudo bem que esta relação médico-paciente, uma vez feita diretamente, sem intermediários, né, ela também se constitui um mercado. Então, o mercado, ou relação de mercado, é sempre que há troca de valores. Então, o paciente chega até vocês para um determinado atendimento e você pratica um determinado valor. Como existiu essa troca, né? Troca do serviço pelo valor, isso a gente diz que é mercado. Mas a saúde, e tudo bem quando a relação era mais próxima, né? Quando vocês eram donos dessa relação. Então, vocês faziam a relação ética com o paciente e existia antes essa relação de troca de valores. Então, você dizia, eu vou atendê-lo, meus honorários são de tanto. E ele falava, eu topo, ok, doutor. Né? Você podia cobrar isso antes da consulta, depois da consulta, para que não isso atrapalhasse a relação de saúde, a relação mesmo médico-paciente, mas ela se encerrava por aí. Ok, não é mais assim, né? Então você tem o mercado todo, certo? A saúde toda entrando no mercado, certo? E aí você tem já um verbo chamado explorar. Então quer dizer que alguns operadores exploram a saúde. E esse verbo explorar quer dizer ganhar dinheiro. E se a gente está falando em ganhar dinheiro, você fere daí a relação médico-paciente. Aquela tão rica e que vocês têm que preservar tanto e que vocês lutam tanto para que ela seja o cerne, né, da profissão de vocês, certo? Ela passa a ser, então, assim, fragmentada, né, com alguns operadores desse mercado, sabe? E o principal deles, que acho que o foco da aula de hoje, são as tais operadoras de saúde, ou que vocês conhecem como planos de saúde. Então, o primeiro conceito é entender que, sim, vocês vão viver um mercado de saúde, vão viver neste mercado, ok? Não tem mais como a gente frear isso, certo? O governo permitiu a exploração desse mercado, quando lá atrás ele permite que os planos de saúde se estabeleçam no país, então não tem mais retorno. E nós estamos falando de muito dinheiro aqui, tá? Nós não estamos falando de pouco dinheiro. Então, alguns exemplos para vocês terem uma ideia. Conhecem esse convênio chamado Clinipan, é um convênio aqui de Curitiba, já ouviram falar, né, pelas propagandas, um convênio aqui de Curitiba. Ele teve um crescimento muito legal em participação de mercado. Ele montou um primeiro hospital, depois avançou para um segundo hospital, avançou para um plano próprio, né, o plano Clinipan, então trazendo os pacientes para serem atendidos nos seus hospitais próprios, mas também com hospitais conveniados. Esse plano foi vendido no ano passado por 2,3 bilhões de reais. É bastante, né?
uma empresa de São Paulo, detentora de um plano lá chamado Notre Dame. Essa empresa Notre Dame vem então para Curitiba e compra o que a gente chama de porteira fechada. Porteira fechada é onde quando eu compro toda a operação com todos os ativos, todos os passivos, né? Ou seja, eu levo a ambulância, o prédio, certo? A carteira de funcionários, a carteira de clientes. É como se alguém chegasse lá e dissesse, me dá a chave da Clinipam e tá aqui a chave, né? Tá aqui os bilhões e tchau, certo? Deixa o resto comigo. Então, por que ocorre uma compra, né? Quando, obviamente, a Notre Dame sabe que aquilo vai dar mais lucro ainda para ela, certo? Então, veja quanto dinheiro tem nisso, né? Esse ano foi vendida a Paraná Clínicas, 385 milhões de reais. Só um plano daí. Não tinha ativos no meio, certo? Foi só o plano que foi vendido por esse valor. Então, é claro, né, que quem comprou foi a Mil. Quem compra sabe que aquilo vai dar dinheiro daqui a algum tempo. A conta é simples, né? Eu estou comprando, quanto tempo eu recupero esse dinheiro, imagina? Quanto tempo eu recupero esse dinheiro? Tem esse cálculo. Então, isso é mercado. Esse convênio que vocês ouvem falar, que é a Mil, né? A Mil é de uma empresa americana. Ele era um convênio brasileiro, de dois irmãos, não me recordo o nome agora dos dois. Até um deles faleceu recentemente. Ele ainda trabalhava, mesmo tendo vendido, ele trabalhava. Foi vendido então, ou foi comprado por uma empresa americana, desses dois brasileiros, irmãos, por alguns bilhões de reais, uma coisa assim. Também faz tempo já, então não daria para a gente fazer a conversão, mas foi muito dinheiro. Os dois estavam entre os top 10 mais ricos do Brasil antes de vender, certo? Daí eles venderam, ela nunca mais ouviu falar, ele continuou trabalhando, acabou falecendo, mas enfim, certo? Quem que sai dos Estados Unidos e vem para cá comprar um plano? Foi uma outra empresa de planos. Então entendam, né, que a gente está falando de muito dinheiro, e está falando muito dinheiro, nós estamos falando de mercado. Então o convênio, ele entrou como um intermediário. Então surgem as operadoras, convênios, uma porção de nomes que vocês já ouviram falar. Ela não opera direto no mercado, porque ela opera como um intermediário. Então, diferente de um banco, imagine um banco Bradesco, ele é o cliente, ele é o operador final, né? Ele vai lá e fecha direto com o cliente, pega aquela conta e manipula o dinheiro, né? Guarda, aplica o dinheiro daquele cidadão. O convênio não, ele precisa de alguém para executar o serviço. Tá? Então ele vai lá, ele fecha o negócio com o paciente. Então imagine a Clinipam, ela oferece aí nos noticiários o plano dela. Vocês já ouviram falar da Mil oferecendo, já ouviram falar da Unimed, da Sul América e tantas outras, né? Oferecem um plano, certo? As pessoas compram, tá, e daí? E alguém precisa executar o serviço. Então, o médico passa, né, a ser o operador final e o convênio fica como intermediário. Porque pense bem, o que o convênio literalmente ele faz, né? Ele fica no meio porque ele tem que fechar um contrato com um hospital, ele tem que fechar um contrato com N clínicas, ele tem que fechar o contrato com N médicos, certo? E ele arrecada, então, esse dinheiro dos pacientes e distribui que executaram o serviço, ok? Tudo bem, isso tem que ser regido por alguém. Então, isso no Brasil se chama saúde suplementar. Tudo aquilo que não é SUS é tido como saúde suplementar. Então, na saúde suplementar eu tenho o principal operador, que é o convênio, tá? E posso ter na saúde suplementar a ausência do convênio, que é ainda a negociação direta entre o médico e o paciente. Mas vou dizer para vocês, ela não vai acabar nunca, mas ela tem um percentual bem pequeno. Em algumas especialidades está reduzindo demais, certo? Porque nos últimos tempos surgiram mais intermediários disso ainda. Vocês já ouviram falar, acho que aí nas mídias, de uma tal de Solumed, MedService, né? MedService fez um investimento de 1,5 milhão em propaganda em 2018, acho que vocês devem ter visto bastante. Aqui tem mais essa aqui em Curitiba. Em São Paulo tem, acho que umas 2 dezenas dessas operadoras.
tem doutor agora, doutor saúde, doutor consulta, doutor... Nossa, uma porção. O que elas fazem? Acho que vocês já devem ter visto alguns anúncios dessa Solumed, MedService, etc. Ela opera numa área onde não existe pagamento de mensalidade. Então, ela não se torna um convênio. Ela se torna um mero intermediário para que o paciente execute uma consulta particular com valor tabelado entre aspas. Então, funciona assim. Você é médico, você tem uma consulta particular de R$200, vamos supor, 200, tá? E aí você procura, ou a MedService te procura, ou você procura ela, MedPrev e tal, qualquer uma dessas, ela te procura e diz assim, o senhor gostaria de atender, né, pelo nosso, eles chamam de convênio, mas não é, tá? Gostaria de atender? Você diz sim. Então, qual é o valor que a gente pode praticar? Daí você diz 200. Não, 200 não dá, certo? 200 eu não vou conseguir paciente para você. Daí você diz, tá quanto? Não, então é 100. 100, 120. Você diz, tá, tudo bem. Então, ela passa a oferecer nos aplicativos dela a sua consulta por aquele valor. Só que ela é intermediária. E ela fica, então, com o valor dessa intermediação em torno de 20% a 30%. Então, olhem só como a saúde se torna um mercado onde, até na relação direta que o médico podia ter com o paciente, né, que era a negociação dos seus honorários diretamente, né, com quem está pagando, você tem aí agora, recentemente, mais uma modalidade de empresas que, então, como vocês acho que entenderam, não são convênios, os pacientes não contratam, não pagam mensalmente, não tem nenhuma obrigação, certo? Eles simplesmente entram lá e dizem, eu quero um pediatra agora, né? Para amanhã de manhã. E aí tem uma porção de ofertas lá, veja, tudo mercado, né? E ele então acerta, né, pelo aquele aplicativo, uma consulta de R$120, paga, né, R$120 para esse intermediário, e aí o médico ganha menos 20%, menos 30%, de acordo com o que ele acertar com esse intermediário. Então vejam só, né, como... E pensem também como que a gente fere, né, a relação médico-paciente quando a gente tem um intermediário que não tem nenhuma intenção de atendimento, acolhimento, nada. É só dinheiro, sabe, gente? É só dinheiro. Então, o paciente passa a comprar aquilo como compra um iFood, né? Como escolhe uma pizza, certo? Mas não é isso que a gente tem na saúde, não é isso que a gente queria, não é isso que a gente quer, não é para isso que a gente, né, que vocês estudam tanto, sabe? Mas, né, volto no primeiro slide, certo? É mercado de saúde. Lá no final eu dou umas soluções para vocês, tá? Mas vejam como vocês vão ser bombardeados por intermediadores. Então, eu considero o convênio um intermediador e, infelizmente, sem muita preocupação com o seu cliente, sabe? Com uma passividade no atendimento, com uma passividade, com uma negativa ainda em liberação de exames, em oferecer um atendimento de qualidade, eu nem preocupado com isso, sabe? Só preocupado em receber do paciente e pagar talvez um valor menor para o médico, cada vez menor. Né? E o que o médico se transformou? Um prestador de serviço. Porque se tem um intermediário, né? Se o paciente faz a escolha do plano de saúde, ele se preocupa mais em escolher o plano do que escolher o médico. Então ele primeiro escolhe o plano, depois ele vai ver que médicos tem naquele plano. É assim que funciona. Ele ganha um catálogo, ele ganha uma lista de médicos. Eu até brinco, os médicos que têm mais sucesso no plano são aqueles que começam com a letra A, B, C, né? Porque o paciente pega uma lista e começa a escolher por ordem alfabética. Tá? Ou então tem aqueles pacientes do contra que vão pro V, né, lá para o final. Brincadeira à parte, mas certo? Que critério que o paciente usa para fazer a escolha? Para o plano, todos os prestadores são iguais e são tratados pelo plano da mesma forma. É massificada essa escolha, né? Daí a importância dos profissionais terem hoje em dia
dispositivos aí na mídia, então Insta, Face ou qualquer outra forma, o próprio site ainda é um bom canal para contar sua experiência, para mostrar para o paciente que ele tem uma formação sólida, né, que ele tem uma preocupação, um zelo pela saúde daqueles pacientes que forem procurá-lo. Para que isso? Para a gente forçar a relação médico-paciente, para que o paciente volte a dizer, nossa, este médico eu gostei, esta médica é diferente, certo? Ela me atendeu de forma diferente. Porque qual que é o valor desta relação de negócio? Zero. Por que zero? Porque o paciente já pagou no início do mês um plano de saúde. E ele perde, então, o valor daquele atendimento, naquele momento, né? De quanto ele está pagando naquela hora. Então, cabe ao médico, mesmo participando desse mercado, mesmo não gostando desse mercado, né? Mudar esta relação e fazer com que essa relação volte a ser a relação médico-paciente. Então, infelizmente, neste mercado, o médico se tornou o final lá, o prestador do serviço, aquele que executa. E fica refém das tabelas de convênios. Como esse atendimento é massificado, então, né, como eu expliquei ali um pouco antes, não existe assim o cuidado do convênio, escolher os médicos do seu plano, ele, né, acaba aceitando todos os profissionais, ele cria uma tabela única. E criando uma tabela única, ele repassa os valores de forma igual para todos os profissionais. E aí que vem a má notícia. Como é um mercado, ele quer ganhar dinheiro. Nós vimos ali, né, Amil, Bradesco, né, nomes sólidos, e eu contei para vocês os valores das operações. Então quer dizer que tem acionistas, tem donos dessas empresas, e elas querem ganhar dinheiro. E como que se ganha dinheiro? Cobrando bastante e gastando pouco, né? Então eu cobro bastante do paciente e pago mal o médico lá na ponta. A título de curiosidade, há 30 dias atrás, a Câmara dos Deputados Federais teve que fazer uma intervenção nos planos de saúde no Brasil, porque, em razão da pandemia, eles estavam majorando, cobrando valores dos seus planos de reajuste muito maior do que o permitido por lei. A lei permite até um determinado valor, mas para empresas, para planos empresariais, ela não controla, porque ela deixa a livre negociação. Ou seja, o que aconteceu? Devido à pandemia, alguns pacientes, né, perderam renda e acabaram saindo dos planos. Os planos foram nas empresas e aumentaram em 30%, 40% o valor das mensalidades. E aí as empresas gritaram para o governo falando, eu preciso de ajuda, né? Eu já estou faturando menos e ainda o plano me aumentou, vai aumentar 40%, de onde isso? Certo? E o governo fez uma intervenção, ela saiu no tempo e fez com que os planos desistam desses aumentos, eles vão ficar cancelados por força de uma medida provisória. Eles conseguiram fazer isso, certo? Eles estão suspensos, mas veja lá, eles estão suspensos. Uma hora acaba isso e eles vão voltar a tentar cobrar de novo, né? Agora, pergunte se esse mesmo aumento que os planos praticaram contra os pacientes, vamos chamar contra, né? O paciente vai ter que pagar, ou a empresa vai ter que pagar, se existe a proporcionalidade de repassar para os profissionais de saúde. Não, nenhuma, né? Então, esse mesmo aumento, certo? Ficaria somente para o plano de saúde. E a outra consideração, então falamos do plano, falamos do plano como intermediário, o médico como prestador, e agora vem o paciente. Então, esse paciente, ao longo do tempo, se tornou um cliente, com esse nome, né? E o advento do Código de Defesa do Consumidor fez com que isso acontecesse. Esse paciente que tinha um atendimento pelo médico e a relação era a relação médico-paciente, agora é uma relação de compra e venda, porque ele se tornou cliente. E na cabeça dele, isso é confuso, porque ele, em alguns momentos, pede a relação médico-paciente, e em alguns momentos ele pede a relação de consumidor. O advento do Código de Defesa do Consumidor fez com que isso mudasse no Brasil,
e hoje todos vocês sabem dos direitos que vocês têm, alguns deveres, mas principalmente na relação de compra, aquele que paga tem os direitos, tem mais direitos do que, né, tem mais direitos do que deveres, né, porque estou pagando, estou comprando, e não deveria ser assim em saúde, né? Saúde não é um mercado que deve ser tratado como um mero compra e venda, um mero paguei e quero realizar, né? Eu quero que seja entregue aquilo que eu paguei. Até pela falta de materialidade, no caso de uma consulta. Então, estou comprando uma consulta. Ok, o que é uma consulta? Né? O que eu tenho que receber numa consulta? Eu tenho que receber um diagnóstico? Não, né? Certo? Eu tenho que receber uma solicitação de exame, uma receita, um atestado, né? Não, não é bem assim, é muito mais rico do que isso. Né? Mas veja, no Código de Defesa do Consumidor não existe nenhum capítulo tratando essa negociação, né, em saúde, certo? Ele trata a saúde como um serviço. E uma vez que é serviço, tem as regras da entrega do serviço, garantia do serviço, todos os deveres daquele que vende o serviço, que é o médico, né, o prestador de serviço. Confuso, né? Porque a gente ouve tanto da humanização no atendimento, do cuidado ao paciente, né, do acolhimento ao paciente, mas daí quando a gente está falando em relações de mercado, a gente só tem a troca de dinheiro por alguma coisa, né? Então, fica confuso para o médico, né? Fica confuso para o paciente também. Que tamanho a gente está falando? De quanto a gente está falando? Então, até março de 2020, em média 24,25%, então 24% do Brasil tinha um plano de saúde. Um quarto do Brasil, então, não abandona o SUS, porque você nunca abandona o SUS pela sua composição na lei, ele não abandona o cidadão de forma alguma, né? Então, o paciente, ao fazer a inscrição num plano de saúde suplementar, num plano de saúde, enfim, ele não abre mão dos direitos dele do SUS. Antes da pandemia, a gente tinha 24,25%. Recentemente, eu vi um estudo que diz que baixou 2%. Então, no Brasil, agora, 22% tem algum plano de saúde. É claro que houve uma demissão em massa devido à pandemia, houve uma redução dos cargos, né, de trabalho, então, muitos dos planos de saúde são oferecidos pelas empresas onde a pessoa trabalha. Então, essa redução pode ser que se resgate aí nos próximos anos, né, com a volta da economia, mas, por enquanto, a gente está falando em 20 e poucos %. É claro que essa distribuição não é igual em todo o Brasil. A gente tem aqui no Sul 32,8%. Esses dados são do Globo. Também é uma distribuição por idade um pouco diferente, né? Nas idades mais baixas eu tenho menos preocupação com planos. No meio, na faixa etária central ali, de 30 a 59, uma participação um pouco maior, né? E o entendimento no Brasil que na terceira idade você tem uma necessidade maior de ter algum plano de saúde. Tanto que em várias operadoras agora existem planos chamados plano sênior. E o bacana é que esse plano sênior tem como figura central o médico de família. Aquele médico que vai cuidar, né, do paciente. Então, em vários planos vocês vão ver a necessidade do paciente de terceira idade não procurar um especialista de forma direta, mas ter que procurar um geriatra ou aquele que faz a gestão, né, da vida dele. Então, primeiro, né, falar com um médico de família, primeiro falar com um médico centralizador, e este médico, então, vai indicar os especialistas para aquele paciente desse tipo de plano, chamado plano sênior. Acho que isso é uma tendência, certo? Então, eu vejo o movimento da Unimed agora, da Unimed aqui em Curitiba, em implantar esse mesmo modelo e vejo outras iniciativas de outros planos de fazer o mesmo. Então, pode ser, isso eu acho que é sadio, é bacana, né? O paciente ter alguém que centralize
toda a gestão da saúde dele. Então, só que, assim, agora a crítica, né? Eu gostei da ideia, eu gosto da ideia, mas o que eu vejo como crítica, que isso não nasceu de um cuidado do plano com os seus pacientes, tá? Não nasceu, assim, de uma intenção do plano a abraçar o paciente e cuidar dele. Sinto muito, certo? Porque eu vivo com isso. Isso nasceu simplesmente de uma análise econômica, que o plano percebeu que o paciente, por não saber qual especialista ir ou qual a queixa dele com relação a qual especialista, ele abria aquele catálogo que eu falei para vocês e ele com uma dor de cabeça falava, poxa, dor de cabeça, né? Cirurgião de cabeça, neurologista, vou pegar um desses, certo? E ia num desses, entendeu? Por definição do próprio paciente. Então, infelizmente, a minha crítica quanto a isso é que isso não nasceu de um cuidado com o cidadão. Tanto que na pandemia, mais um exemplo para vocês, no início da pandemia, até os primeiros 60 dias, os planos se negaram a fazer teste de Covid, qualquer teste. Tá? E aí começou a briga, até que a Agência Nacional de Saúde primeiro autorizou, depois cancelou e agora ela ficou na metade. Então, os planos agora são obrigados a, por determinação médica, certo? Então, por solicitação médica, pagar um PCR e não pagar um IgM ou um IgG, certo? Aí eles podem optar por não. Tá? E agora a gente vai ver uma nova briga, né? Vocês acham que já sabem que plano nenhum paga nenhuma vacina. Então, o nome plano de saúde começa a ficar um pouco dúbio, né? Por que plano de saúde se não paga vacina? Certo? Plano de saúde não paga check-up. Plano de saúde só paga, certo? Quando existe doença. Então, aqui vai uma outra crítica minha aula começa a ficar um pouco ácida, né? O nome deveria ser plano de doença, né? Não plano de saúde. Mas eu prefiro que vocês saibam de tudo isso, certo? Do que verem isso quando estiverem no mercado, né? Direto. Ok, alguém tem que regulamentar isso, porque se a gente deixar na mão, né, daquele que explora qualquer mercado, esse mercado vai ser abocanhado por aquele que explora. Essa é a realidade. Então, existe uma Agência Nacional de Saúde, o governo foi estruturado há um tempo atrás em agências, acho que vocês já ouviram falar de Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, né, ANAC, e a Agência Nacional de Aviação. Então, da nossa área, chama-se ANS, Agência Nacional de Saúde. Dentro dela, tá? Então, dentro dela existe uma Agência Nacional de Saúde suplementar, para cuidar daqueles 23% que eu comentei. Então, a Agência Nacional de Saúde cuida da saúde como um todo, estamos falando aqui de SUS, né? E também da relação de SUS com os planos, tá? E a agência específica de saúde suplementar cuida somente da relação dos planos com os consumidores, os pacientes, e vou dizer para vocês muito pouco da relação dos planos com os profissionais de saúde. E aqui sempre tem uma pergunta, poxa, mas se tem uma agência que cuida e regulamenta os planos no país com relação aos pacientes, por que ela pouco faz com a relação com os profissionais, com aqueles, né, finais lá? Porque no Brasil a gente pratica o livre mercado. Então, o profissional de saúde é livre para escolher se ele atende ou não pelo plano. Vocês, como profissionais, não são obrigados a atender nenhum plano. Se ao saírem da faculdade quiserem montar uma clínica e atenderem somente pacientes particulares e não atender pacientes dessas outras intermediárias aí que eu falei, Medprev, Solumed, Doutor Agora, enfim, né? Tá? Vocês podem partir para o modelo tradicional, né? Eu vou fazer propaganda, né? Vou dentro da lei, existe uma regulamentação para isso. O paciente vai vir até mim, eu vou fixar, negociar o preço com ele e vou fazer atendimento. A triste notícia é que tem pouco paciente disponível para isso. Tá? O paciente, então, a gente não tem um modelo econômico tão bom no Brasil, né? A gente
a gente tem o SUS, então o paciente sabe que ele tem o acesso ao SUS, e aí quando ele percebe que ele pode ter um aporte um pouco melhor de dinheiro, ele acaba contratando o plano de saúde como se fosse um seguro de saúde, né? Na hora que ele precisar de algo, ele pode abrir mão do SUS naquele momento somente e procurar o atendimento Mas essa é a explicação porque a Agência Nacional não faz muita intervenção com relação aos profissionais de saúde. Ela deixa que esse mercado fique livre e que vocês se sintam autônomos, vocês médicos se sintam autônomos para negociar diretamente com os planos. Muito bom se houvesse um cooperativismo nisso, né? Muito bom se os médicos se unissem e negociassem juntos, como não fizeram em tempo hábil, como deixaram que as operadoras acabassem atuando mais no mercado, certo? Perderam a mão, entre aspas, né? Perderam a mão desse mercado. Então, hoje não conseguem mais se reunir e conseguir defender os seus direitos, principalmente com relação ao valor, né, que vocês querem receber por uma consulta, por um exame ou por um procedimento médico. Explicar um pouco para vocês como são esses planos chamados convênios, planos de saúde, operadoras. Você pode ter planos individuais ou coletivos. Então, eu, Cláudio, posso comprar um plano diretamente, certo? Ir lá na Clinipam, bater na porta, eu quero comprar um plano, entrar na internet, eu compro um plano para mim. Pode ser um plano coletivo, então eu posso fazer para minha família, para minha empresa, né, um plano um pouco maior, ou então por classe, assim, determinado sindicato quer comprar um plano, uma determinada classe de trabalhadores quer comprar um plano, então ele pode ser coletivo, e aí abranger vários indivíduos. Ou ele pode ser empresarial, então a minha empresa vai até a Unimed e diz, eu quero comprar um plano para tantos funcionários, certo? Não interessa o nome deles, né? Eu quero comprar tantos planos. E a Unimed me dá um desconto e eu ofereço, então, como um salário indireto para os meus funcionários um plano de saúde. Então, esse chamado plano empresarial. Ele pode ser gerido através de administradoras, então são chamados também planos abertos ao público. E aí os exemplos que vocês conhecem, a Amil, Bradesco, a própria Unimed, certo? Ou planos fechados, chamados de autogestão. Copel, então, plano Copel, só é oferecido para os funcionários e familiares de funcionários da Copel. Por isso que eu deixei anotado ali que eles são fechados. Banco do Brasil, idem, né? Só quem trabalha no Banco do Brasil e seus familiares diretos têm acesso a esse plano. E aí você vai em tantos outros, Correios, Judicimed, plano dos juízes, Promed, plano dos procuradores do Estado. Qual a diferença entre os dois? Esses planos chamados de autogestão, Copel, Banco do Brasil, Correios e tantos outros, eles não têm a fome, né, vamos chamar assim, pelo lucro, certo? Eles sim são destinados a cuidar daqueles funcionários, a cuidar daquele pessoal né, daquele grupo fechado, certo? Então, o que eu percebo que nesses grupos, que são, nesses convênios que são fechados, eles acabam remunerando melhor o profissional de saúde. A tabela deles é um pouco melhor, certo? Às vezes bem melhor, certo? A Copel hoje paga quase tanto quanto uma consulta particular, certo? Para o médico. É bacana, né? Porque ele tem sim a preocupação de ter bons profissionais e que os profissionais de saúde façam questão de atender esses planos, certo? E faz isso através de uma boa remuneração. Já quando a gente vai para os de cima ali, por exemplo, o Bradesco é um banco, né? A única, né? O único destino, o único objetivo do Bradesco é ganhar dinheiro, certo? E ele sabe disso, tanto que ele abriu um banco e viu, né, depois que abriu um banco, olhou para o lado e disse, o que tem mais por aí? Opa, tem seguros de carro, eu quero. Né? Então, ele tem uma seguradora Bradesco. E ele olha para a saúde e diz, opa, isso aí acho que é bacana, hein? Vou também entrar nesse mercado. E ele acaba atuando nesse mercado. Tá?
E aqui uma diferenciação para as cooperativas médicas. Em todos esses planos que eu citei antes, todos eles, certo? Você faz adesão como médico sem nenhum dispêndio de valores. Ou seja, você não paga nada para entrar como médico e se credenciar pelo Bradesco, pela Amil, pela Copel, pelo Banco do Brasil. Basta você ser formado, mandar seu currículo, certo? Alguns você tem que aguardar o aceite, né? Eles fazem uma análise, eles procuram alguns profissionais de algumas áreas, certo? Em outros, você só vai passar por uma verificação, certo? Básica, e já está credenciado até numa velocidade bem boa, tá? Diferente das cooperativas médicas. Então, um exemplo nosso aqui, o Unimed. Unimed é uma cooperativa de médicos, é uma empresa criada por médicos, certo? Onde só os médicos podem ser sócios. Então, numa cooperativa, você tem que pagar, ok? Como que funciona? Até ontem, dia 30/9, estavam abertas vagas para entrada de médicos na Unimed Curitiba. Isso acontece todo ano, agora é através de uma prova. A Unimed ela publicou no site dela quais eram as vagas que ela tinha e para quantas e quais especialidades, né, ela tinha vagas. Então, aqueles que queriam entrar na Unimed tinham que fazer a inscrição até ontem. Após a inscrição é feita uma prova de conhecimentos, certo? Sendo que uma etapa da prova também é sobre conhecimentos de cooperativas, como funcionam cooperativas, e eles fornecem um material para leitura. E uma vez que você seja aprovado nesse concurso para entrar na Unimed, você é convidado então para fazer o pagamento da sua entrada na Unimed. É R$30 mil, que é o que está custando nesse último concurso de ontem aí, para você entrar na Unimed. Então, você vai receber, é o primeiro concurso que quando você passa, você ganha um boleto, né? Então, você ganha um boleto e você tem que pagar, então, R$30 mil. Você tem uma opção lá, não me recordo se tinha juros ou não, mas você pode parcelar esses R$30 mil para fazer parte da Unimed. Não é R$30 mil em todos os lugares, tá? Porque você está sendo sócio, está entrando de sócio na Unimed. Então, uma vez que você entre de sócio na Unimed, cada Unimed de cada lugar, e elas são descentralizadas, são empresas separadas, tá? Existe a Unimed Curitiba, existe a Unimed Paraná, certo? Existe a Unimed Itajaí, por exemplo. Se eu não me engano, a Unimed Itajaí é a Unimed que pega a região ali do Vale do Itajaí em Santa Catarina, sabe? Que pega Camboriú, a própria cidade de Itajaí, que é vizinha, Blumenau, bom, por ali, estava em torno, certo? Na última vez que eu vi, estava em torno de R$100 mil a cota para você fazer parte da Unimed. Então, por quê? Porque, como uma empresa, eles dizem que eles têm uma carteira de clientes muito grande. Que são clientes deles? Os pacientes, né? E nessas regiões, quem opera com maior número pode oferecer valores maiores para você entrar. Claro que ela diz, né, que como ela tem o maior número de vidas, ela garante a você o maior número de atendimentos. E aí você vai resgatar esse valor ao longo do tempo, né? Aqui sempre tem uma pergunta, eu já respondo ela antes. Ok, professor, e se eu sair da Unimed? Né? Você recebe de volta os seus R$30 mil, tá? Então, corrigidos ao mesmo valor que estiver a cota na época. Então, ano que vem vai ter, né, um outro concurso. Alguns médicos não querem mais ser cooperados, certo? Eles, então, solicitam a sua saída e a Unimed, então, reembolsa eles, porque, espero que tenha entendido, é uma empresa, né? É uma empresa formada por os cooperados. Tá? Você não pode comprar duas cotas, certo? Então, diferente, né, de uma empresa, que você poderia ser mais dono do que o outro, tá? Na cooperativa, cada um tem o mesmo número de cotas, certo? E a empresa, então, é administrada por médicos para oferecer aos médicos oportunidade de operar no mercado, e ela, então, tem os pacientes. Depois disso, o que acontece, né? Depois que eu fechei como médico com as operadoras, estou apto a trabalhar, aí você se tornou uma empresa, tá?
E eu acho que é isso aí, a gente tem que guardar uma aula só para falar do médico empresa, porque vai longe, né? Você se torna uma empresa, assim como outras empresas que vocês estão acostumados a ver, empresas prestadoras de serviço, certo? Você tem a relação cliente-consumidor, você tem a relação jurídica, você tem a relação, a parte de impostos, você tem a relação financeira, porque essas operadoras têm formas de pagar distintas, elas demoram até um tempo para pagá-los, então não é, sabe assim, vamos dar um exemplo, Bradesco, hoje é dia 1º de outubro, e você bem feliz fez o credenciamento Bradesco, como eu expliquei, você não pagou nada, e hoje começaram a vir os primeiros pacientes para você atender da Bradesco, dia 1º de outubro. Você atendeu 10 pacientes hoje da Bradesco, amanhã mais 10, depois mais 12 e assim por diante. Você vai ter que aguardar até o dia 28 de outubro para comunicar à Bradesco que você atendeu N pacientes dela. Então, as operadoras têm datas de corte. Então, você tem que esperar a data de corte para dizer quantos pacientes você atendeu. Então, a partir do dia 28 de outubro, que você vai poder comunicar. Esses pacientes, dia 1º, dia 2, etc. Então, você já perdeu 30 dias, né? Aí, a Bradesco diz, ok, doutor, o senhor atendeu 300 pacientes durante o mês. Ok, então eu vou lhe pagar. Então, quando que a Bradesco vai pagar? Não vai ser em novembro, gente, certo? Vai ser lá pelo meados de dezembro, quase no final, lá pelo dia 20 de dezembro. Então, olha o tempo, né? Primeiro atendimento foi dia 1º de outubro, certo? Você está recebendo isso dia 20 de dezembro. Mas isso a gente pode guardar para uma outra conversa, que é mais notícia triste. Dá para a gente trabalhar nesse mercado? Claro que dá, é só conhecer. Né? Eu sempre cito para meus alunos um exemplo, se você fosse abrir uma pizzaria, depois de você aprender a fazer pizza, o que você ia entender? O mercado de pizzas, né? Certo? Que pizza que mais vende, que pizza que menos vende, que pizza que as pessoas mais gostam, o que elas estão procurando. Elas gostam de comer pizza com cerveja, ou com vinho, ou com refrigerante, ou que tal um suco natural, que sobremesa combina com pizza, né? Que acompanhamento combina com pizza. Ué, né? Parece meio lógico, né? Ué, claro, professor. Né? Ok, então por que não acontece isso no mercado de saúde, né? Então está mais que na hora de a gente sempre ficar pesquisando e incluindo na nossa formação, até o final do curso, o mercado de saúde. Entender que pé que ele está, para onde ele vai, para que quando vocês entrarem, vocês não sofram tanto, certo? E comecem a jogar um jogo um pouco diferente, um pouco mais ativo, com relação àqueles que exploram esse mercado, que eu chamo aí de planos de saúde ou planos de doença. Tudo bem, gente? Eu cumpri o prazo, 21h50. Eu sei que vocês devem estar cansados. Deixa eu fechar a minha telinha. Essas tabelas são tabeladas, né? Assim, Isabelle, sim, quando o plano é maior, tipo uma Bradesco que é nacional, a tabela é nacional, tá? Quando o plano é regional, por exemplo, Clinipan, que é um plano aqui de Curitiba, ele pratica a tabela aqui na região, tá? Mas é o plano que escolhe a tabela. E cabe a você escolher, né, se aceita aquela tabela ou não. E você sempre vai preservar a sua autonomia de dizer, poxa, mas tão pouco assim, eu não quero trabalhar por isso. O meu conselho é não trabalhe, certo? Por isso. Se você não concorda com esse preço, certo? Não aceite isso, tá? Ok. Acho que aqui é o tipo comprar uma ação, né, Amanda? Sim, Unimed é como se você comprasse uma ação. A cooperativa, ela insere, né, o profissional médico como um proprietário mesmo, só que eles chamam, né, do cooperado. Então, eles têm para não colocar como acionista, né, pois todos têm as mesmas partes, o termo é cooperado. Tá? Existem algumas outras vantagens, uma redução de impostos. Eu acho que uma das vantagens da Unimed para os médicos é ele ter acesso ao plano Unimed também como médico, certo? Com uma grande redução de valores, certo? A parte de educação, que melhorou muito na Unimed, eu dei já 2 aulas na pós-graduação em gestão para profissionais de saúde da Unimed,
sensacional essa iniciativa, né, da Unimed, continuar capacitando os cooperados. Então, essas são as vantagens. Só lá vai ter, tá? Nos outros não tem. Você acha que as cooperativas são melhores para os médicos? Ah, Beatriz, eu acho, certo? Eu acho. Você faz parte da decisão. Então, eu brigo muito com os meus amigos médicos aí, quando eles reclamam da cooperativa, porque eu pergunto para ele, tal, você foi nas reuniões, né? Você participa das decisões porque o seu voto é igualzinho dos outros. É a mesma coisa que governo, né? A gente reclama, mas quem vai na Câmara dos Vereadores, quem liga para o vereador, ou quem vai nas reuniões do Conselho Local de Saúde, sabe? Então, assim, na cooperativa, a diferença é que se você não está gostando, você pode ir lá, certo? E a sua voz, o seu voto é igualzinho dos outros colegas, sabe? Não existe, claro que existe um board, um chefe, né? Mas ele foi eleito, tá? Pelos próprios cooperados, tá? A tabela é por especialidade. Eu acho que tabela, Isabelle, se vocês tiverem uma outra hora aí, a gente mostra daí só tabelas. Tabelas, elas são unificadas com relação aos códigos ou aos atos médicos, mas o valor não é unificado. Tá? Então, é por especialidade, com relação aos procedimentos, mas não a consulta. A consulta é um código único com valor único para os convênios. Tá? Mas cada convênio pratica o seu valor. Tá? Ele tem essa liberdade. Quanto aos profissionais em relação aos planos, você acha que seria uma solução maior? Eu acho assim, primeiro, Beatriz, dessa pergunta, primeiro conhecimento, né? O profissional entender, tá? Entender o que está acontecendo no mercado, certo? E não digo no formato de sindicato, porque isso foi desvirtualizado no Brasil, tá? Mas a união da classe através das associações médicas e principalmente as associações de especialidades, tá? Aí eu acho que elas funcionariam bem, sabe, pela defesa dos seus direitos. Então eu vejo algumas especialidades mais unidas, e inclusive brigando com os planos por melhores valores. É o caso da cardiologia. Ela briga muito bem com os convênios, certo? Ela tem representatividade e ela consegue impor valores melhores, tanto nos atos médicos de uma maneira geral. Outras a gente não vê participação nenhuma, muito pouco, sabe? Sobre essa taxa, a Marina pergunta sobre a taxa de 30 mil. Tipo, o médico paga isso para começar isso, Marina, tá? Ele não é bem uma taxa, né? É uma participação na cooperativa, certo? É como se fosse ele entrando na sociedade. Tá? Ele entra na sociedade pagando os 30 mil. Se ele quiser sair, daqui a um ano, tem que cumprir o prazo de um ano, ele volta, certo? Aí você para de atender pela cooperativa. Então, queria agradecer, antes de mais nada, para o Sr. Cláudio por ter aceitado o nosso convite. As aulas sempre muito boas e sempre muito bem-vindas. Então, muito obrigada de novo. Queria agradecer também a todo mundo que continuou assistindo a aula até aqui. É uma quinta-feira à noite, muitas pessoas em semana de prova ainda. O professor Cláudio deixou um e-mail aqui no chat, a gente vai mandar no nosso grupo do WhatsApp. E só relembrando que a gente vai passar a lista de presença no grupo mesmo, e tem até 10 minutos para responder. Então é isso, muito obrigada a todo mundo que participou, que assistiu as 2 aulas, e até a próxima.